Meu nome é Dandara Camélia, sou mulher transexual, sou bolsista de formação e pesquisa do Núcleo de Políticas LGBT da UFPE, também sou formadora, e serei mediadora desta mesa com o tema LGBTs e o mercado de trabalho. Apesar de ocorrer no Brasil uma luta constante para que haja uma legislação mais rigorosa contra a LGBTfobia e preconceitos de gênero, o que os dados mostram é alarmante, especialmente no que diz respeito à comunidade LGBT no mercado de trabalho. A luta por visibilidade e dignidade perpassa por melhores condições e oportunidades no mercado de trabalho, principalmente para o grupo de pessoas trans e travestis que são historicamente marginalizadas e marginalizados desse processo. Estamos falando de um Brasil que é atravessado por raça, classe e perspectivas coloniais, e ocupar um espaço no trabalho formal sempre foi uma pauta cara para a nossa população, que sempre resistiu e lutou por direitos e igualdade ao longo da história. A proposta desta mesa é convidar membros da comunidade para discutir a importância de um mercado de trabalho de articular para promover a inclusão, a valorização das identidades, o senso de pertencimento e permanência dos membros desta comunidade nas organizações. E para debater esse tema conosco, temos a presença de duas ilustres especialistas sobre o tema, né, que é a Márcia Rocha. E Márcia é empresária, é advogada, integrante da Comissão de Diversidade da OAB de São Paulo, pós-graduada em Educação Sexual e fundadora do projeto Três Empregos. Um arraso, né, gente? Márcia, boa noite, seja bem-vinda ao nosso evento, estamos muito felizes com a sua participação, pode se apresentar para a gente. Não, obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, você já me apresentou, né? Não tenho nem muito que me apresentar mais, né? Boa noite, Márcia, é um prazer. Boa noite. Temos também conosco aqui Caroline Costa. Caroline é mulher cis lésbica periférica, psicóloga com pós-graduação em gestão de pessoas, voluntária na área de empregabilidade e atua como coordenadora na ONG Casinha. Entre conversas com acolhides, reformulação de currículos e processos seletivos, tem seu trabalho voltado para a captação de parceiros e geração de oportunidades para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social. Atua também como consultora e palestrante em diversidade e inclusão. Boa noite, Caroline. Seja bem-vinda ao nosso evento. Estamos muito felizes com a sua presença. Se apresente para a gente. Boa noite, Dandara. Boa noite a todas, todos e todas. Eu que estou muito contente de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Bom, gente, apesar desse cenário assustador, os debates e discussões sobre o tema têm aumentado. Diversos segmentos passaram a promover debates sobre os direitos da população LGBTQIA+, com o objetivo de criar condições de assegurar políticas e práticas para incluir a nossa população no mercado de trabalho brasileiro. E agora queremos ouvir das nossas especialistas, né, nossos ilustres especialistas, queremos ouvir o que vocês têm a nos dizer sobre o tema, né? Então, cada uma de vocês terão 20 minutos de fala inicial, para vocês falarem sobre o tema, falarem das suas experiências, e em seguida lançaremos algumas perguntas, alguns questionamentos, e nos 30 minutos finais do evento, nós vamos abrir para o debate, né, e para as perguntas do público. E aí eu convido agora inicialmente a nossa querida Márcia para iniciar o debate. Fica à vontade, Márcia. Bom, eu sempre gosto de começar contando a minha historinha, né? A historinha da minha vida. Eu, quando tinha 4, 5 anos de idade, que eu fui para o jardim da infância, eu ficava com as meninas. Era uma escola mista, tinha lá as meninas e tinha os meninos, e eu ficava com as meninas, porque ali era meu universo, aquele era o meu lugar. Eu me identificava com aquele universo. E depois, com o tempo, eu fui orientada que eu era um menino e que eu tinha que ficar com os meninos. E aí, para mim, aquilo foi uma violência, eu não queria mais ir para a escola, mas minha mãe me obrigava a ir. E aí eu entendi que eu ia ter que fingir não fazer parte daquele universo, fazer parte de outro, que eu nunca consegui me integrar 100%, mas eu comecei a levar uma vida dupla. Com 6, 7, 8 anos de idade, para poder me expressar da mesma forma que eu via aquelas meninas, as mulheres se expressando, eu pegava roupas da minha mãe, da minha irmã, escondidas, me montava trancado no quarto, porque eu entendi que tinha que ser, que aquilo era proibido, que tinha que ser escondido.
Via minha irmã, minha mãe, minha madrasta se maquiando, ia lá, quando ela saiu, eu ia lá e imitava. Então, eu fui levando a vida desse jeito, né? Levando uma vida dupla, né? Escondida. Com 11, 12 anos, os corpos das meninas começaram a mudar. E eu comecei a perceber nas coleguinhas da escola, seios começando a crescer, curvas, e o meu começou a ir para o lado errado. Eu fiquei muito triste com aquilo, aquelas minhas montagens secretas já não estavam satisfazendo mais. Eu vi uma travesti na rua, perguntei o que ela tomava, fui na farmácia, comprei e comecei a tomar. Isso era mais ou menos 1978, gente. Auge do regime militar, para vocês terem uma ideia, né? Não existia sequer qualquer luta LGBT, que na época, depois, quando começou a ter, chamava GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Ter não tinha nem vez, né? Simpatizante tinha mais visibilidade do que nós trans. Então, auge do regime militar, comecei a tomar hormônio, começaram a formar carocinhos nos meus mamilos, eu super feliz da vida. Alguns meses depois, meus filhos começaram a crescer. E um dia, de camiseta branca da escola, meu pai olhou e falou: o que está acontecendo? Percebeu, e óbvio que eu não tive meu primeiro sutiã, né? Então, ele percebeu, e eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: não sei. Ele me levou no médico, o médico me pressionou, eu tive que contar. Eu estava tomando hormônio. E aí, eles sentaram, ele botou a cadeira, sentaram os dois na minha frente, meu pai e o médico, e começaram a me convencer a parar. E eu não queria parar. Mas você vai ter seio, todo mundo vai saber. Eu falei: isso que eu quero. Meu pai em pânico, né? Apavorado naquela época ainda. E aí ele falou: mas você não gosta de meninas? Eu falei: gosto, mas como é que vai ser? Eu falei: ah, sei lá, não me preocupei muito com isso, né, na época. Mas aí o médico falou: você não tem vontade de ter uma família, de ter filhos? Aí eu falei: sim, claro, eu quero ter filhos. Ele falou: mas se você continuar tomando hormônio, você vai ficar estéril e não vai poder ter filhos. E aí esse foi o argumento que me fez parar. Eu voltei muito consternada para casa, chorei muito aquela noite, eu lembro, com uma sensação de injustiça muito grande dentro de mim. Mas eu não tinha escolha. E realmente eu não tinha escolha. E aí eu terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito da PUC, fiz estágio na Defensoria Pública, concursada, depois fui procurar emprego, arrumei emprego numa das maiores imobiliárias do Brasil, como advogado e fechador. E aí meu plano, acabou o regime militar, quando eu estava já no fim da faculdade, e aí veio o plano Collor, eu ganhava por comissão também, então o meu salário ficou muito pequeno, e aí eu vendi meu carro, moto, todo o dinheiro que eu tinha juntado, e fui morar nos Estados Unidos. Morei lá um ano, terminei um curso de inglês, voltei, trabalhei mais um pouquinho no ramo imobiliário e logo montei minha primeira empresa. Eu tenho 3 empregos, me casei, tive uma filha, né, que mora comigo, inclusive, a Júlia, com o tempo foi passando, começou a ter informação, veio a internet, com a internet eu comecei a entender, a ter acesso a informações, entender um pouco mais o que acontecia. Com o fim do regime militar, eu pude ter acesso a livros, a informação lá de fora, comecei a entender, a achar trabalhos acadêmicos sobre trans, ainda não tinha muito na época, mas comecei a ter alguma coisa, eu me separei, e casei com a minha segunda, depois conheci minha segunda esposa, casei com ela, todos sabiam de mim, todos sabiam que eu me montava, às vezes eu tomava hormônio ainda, mas aí eu queria que meu corpo mudasse, tomava um pouco, daí lembrava que ia ter um monte de problemas, parava, e assim fui levando. Quando eu casei com a minha segunda esposa, e aí já havia internet, já havia informações, ela falou: se é isso que você quer, faça. Eu peguei, já tinha tecnologia, aí eu fiz um depósito no banco de esperma para poder ter mais filhos, estão lá até hoje. E comecei minha harmonização definitiva aos 35 anos de idade. E conforme eu fui mudando, um dia minha segunda esposa olhou para mim e falou: você está ficando muito mulher. E eu fiquei super feliz. Só que ela falou que eu tô perdendo desejo pro Guardião.
Aí foi outra novela, outra separação, outra dificuldade da minha vida. Mas eu já vinha participando de alguns movimentos, algumas reuniões de movimentos sociais, reuniões de travestis transexuais, e comecei a formar um outro grupo também, paralelamente, com Laerte Coutinho, Letícia Lanz, Maite Schneider, João Nery, e nós discutíamos muito essas questões todas, e eu participava também de movimentos sociais, então eu via a diferença entre nós, que tínhamos curso superior, e as outras pessoas que estavam ali em extrema vulnerabilidade, às vezes. E me caiu uma ficha. Eu percebi que naquele dia, com meu pai e o médico na minha frente, se eu tivesse insistido, eu falava, não quero saber, eu vou continuar a me harmonizar. Eu quero ser menina, eu quero ter seios. Aos 13 para 14 anos, se eu tivesse feito isso, eu não seria nada. Eu não teria conseguido acabar o colegial. Eu jamais teria entrado durante o regime militar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu não teria arrumado estágio na defensoria, não teria tido meu primeiro emprego de advogado e fechadora numa imobiliária, não teria morado fora, não falaria línguas, não teria empresa, não seria nada. Muito provavelmente eu nem estaria viva. A diferença que existe entre a minha pessoa e aquela travesti que está em extrema vulnerabilidade, na esquina, sem um teto para dormir às vezes, é sorte e oportunidade. A maior sorte que eu tive foi um pai que, embora eu tenha ficado muito chateada com ele na época, hoje eu enxergo que ele foi um herói para mim. Porque ele nunca disse não seja. Ele disse não conte. E durante a minha vida, várias vezes eu dava pinta, ele esconde isso, não mostre, não deixe ninguém saber. Por ele ter dito não conte, eu pude ter uma vida, construir uma vida. Se ele tivesse como... Só que muitas vezes, os pais dizem não seja. Não aceito o filho assim. Não quero o filho desse jeito. Eu não aceito que você seja assim. Como é que eu vou não ser quem sou? Como é que eu vou não sentir o que eu sinto? É impossível. E aí eu não estou falando só de trans, acontece com lésbicas, com gays. Então, e aí há choque. Quando o pai diz não seja, há choque, porque não há alternativa. Como é que você vai não ser? E aí, com esses choques constantes e recorrentes, acaba a pessoa ou saindo de casa ou sendo expulsa. E menor de idade, se eu tivesse feito isso aos 13 para 14 anos, o que ia acontecer comigo? Ninguém acolhe. Quem acolhe? É menor de idade. Né? Quem acolhe? As cafetinas. Né? Então, só que existem pessoas com história como a minha. Existem outras pessoas. Eu sempre achei, né, que existiam pessoas com histórias. Eu conheci algumas pessoas que ou se assumiam mais tarde e aí perdiam o emprego, não conseguiam mais trabalhar, ou queriam se assumir, mas sabiam que se assumisse ia perder o emprego, não ia conseguir mais trabalhar. Ou a família apoiou e conseguiu. Isso tem acontecido muito recentemente. Conseguiu fazer faculdade, conseguiu estudar, conseguiu fazer faculdade com o apoio da família e chegou ao mercado de trabalho. E aí não consegue emprego. E quando eu percebi tudo isso acontecendo, junto com João Nery, Letícia Lanz, Maite Schneider e Laerte Coutinho, cartunista, nós começamos a discutir o que fazer. E um dia com o João Nery na minha casa, nós éramos muitos amigos, João Nery, que escreveu o livro Viagem Solitária, era um homem trans, né, que fez com que surgisse o movimento de homens trans. Até então eu conhecia um, né, o Xande da Parada, de São Paulo, e depois do João Nery, hoje tem milhares, né. Então, fez muita diferença no mundo. E nós estávamos conversando e eu falei sobre empregabilidade. Ele disse que tinha um menino, um homem trans de Minas Gerais, que tinha ideia de fazer um site. Eu o trouxe para São Paulo, juntei um grupo de pessoas, ativistas e pessoas, gestores do governo e tudo, e começamos a discutir o que fazer. E aí surgiu a ideia de criar o projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Lançamos em 2013, em 2014 ficou pronto o site, e em 2014 foi contratada uma pessoa para ser arrumadora de motel. E quando nós criamos o projeto, teve gente que falou para mim, ai, Márcia, você sabe que isso aqui é perda de tempo, né? A gente fazia reuniões. Isso aqui é perda de tempo, porque ninguém vai dar emprego para travesti.
Eu falei, se der um, já valeu a pena, né? Em 2014 foi um. No final, só que saiu uma matéria no Estadão, de meia página no Caderno de Economia, com a minha carona lá, falando do Transempregos, e aí o Fórum de Empresas estava sendo recém-criado, Fórum de Empresas, Fórum, vocês podem procurar na internet, Fórum de Empresas e Direitos LGBTIA+. Eram 8 multinacionais quando me chamaram a primeira vez, em janeiro de 2015 eram 11, e foi lançado em janeiro de 2015 um projeto de inclusão de pessoas trans. Em 2015 foram algumas dezenas contratadas, né? E de 2015 a 2017 era só eu. O Daniel Andrade fez o site, estava no começo, mas depois saiu. Fiquei praticamente eu sozinho, de 2015 a 2017, a final de 2017, trabalhando, indo nas empresas, fazendo reuniões, convencendo, fazendo conscientização. E em 2018, Maite Schneider veio morar em São Paulo, e aí eu falei, agora você pode me ajudar, né? E ela começou, e eu brinco que eu sou o fogo, ela é a gasolina, né? Que aquilo tem uma energia, uma coisa de louco, então explodiu a coisa cresceu muito. E para vocês terem uma ideia, aí eu vou dizer para vocês números que vão assustar vocês. Podem se preparar. Em 2020, com crise em pandemia, foram 707 pessoas trans contratadas, com carteira assinada, pelo Transempregos. 707 do Brasil inteiro. A maioria em São Paulo, mas 40% foram para trabalho online. Então, teve muita gente de outros estados, inclusive de cidades pequenas, que conseguiram trabalhar. Nós temos hoje 24 mil currículos. 40% tem curso superior. 30% tem segundo grau completo. Metade, um pouco mais da metade, são homens trans. E os homens trans têm uma qualificação, estudo, mais estudos, têm mais qualificação. Porque normalmente eles se assumem mais tarde. Eles não se assumem aos 13, 14, 15 anos. Em média, eles se assumem com 18, 19 anos. Geralmente, eles já têm pelo menos segundo grau ou já estão na faculdade. Então, nós estamos agora, recentemente, o município de São Paulo, de tanto eu falar isso, as pessoas duvidavam, o município de São Paulo, o Suplicy, fez uma pesquisa oficial do município de São Paulo, lançada agora em janeiro. Vocês podem dar um Google e olhar, porque é público, né? Chama Mapeamentos, se vocês derem um Google, Mapeamentos de Pessoas Trans São Paulo, vai aparecer, vocês podem olhar a pesquisa, 50%, a pesquisa foi feita em hospitais, casas de acolhimento e outras entidades municipais ligadas a pessoa trans, tá? A pesquisa sobre pessoas trans. 50% são homens trans. Então, essa estatística nossa de que metade são homens trans bate com a realidade de São Paulo, pelo menos. 40% das mulheres trans estão ou já estiveram na prostituição. Só 40% de todas as travestis e transexuais do município de São Paulo. Então, a pesquisa está lá, a gente entra e olha, tá? Mapeamento trans São Paulo. É oficial, é pesquisa mesmo, né? Acadêmica, séria. Então, eu recentemente tive contato com algumas entidades trans, que nós precisamos de números, nós precisamos saber qual é a realidade mesmo. Porque as ONGs, em geral, elas trabalham com população de rua, de extrema vulnerabilidade, ou com as cafetinhas com as suas meninas lá. Então, nas casas, né? Então, a visibilidade que se tem, acadêmica mesmo, é mais dessa população. Não se tem filha do Cerezo, tem tantas aí, modelos. Hoje a gente fica ouvindo, a gente fica vendo atriz de TV, a gente fica vendo, mas é esporádico, assim, pingado. Né? Hoje tem 2 diretoras de multinacionais que são trans, a Daniela Torres, da KPMG, e uma outra que não gosto que fale o nome dela, da Schneider Electric. Nós temos 5 engenheiras que eu conheço pessoalmente, uma na Petrobras, saiu em revista também. Nós temos uma engenheira que presta serviços para a NASA, de Brasília, uma menina de Brasília, saiu em revista também. Eu fico falando mais aquelas que são públicas, porque tem gente que não quer aparecer.
Mas existem mais de 100 advogados, todos os grandes escritórios de São Paulo hoje têm trans trabalhando. Todos. São todos nossos parceiros e todos têm trans. Tem mais de 100 advogados que no Transemprego tem mais de 5 currículos de advogados. Então, com mestrado, doutorado, tem uns 15. Né? Eu conheço pessoalmente vocês, né? Mas tem muita gente. Então, essa visão que a gente tem, aí eu, continuando, eu juntei algumas pessoas, estou trabalhando isso já fiz algumas reuniões, nós estamos organizando com várias entidades nacionais, inclusive a ANCRA, uma nova pesquisa nacional, já que o governo não faz nem para si, né? Nós vamos fazer e nós queremos contar também com todas as ONGs, entidades, a gente quer chegar nos rincões mais distantes do Brasil, para que, e aí só com ONGs locais, só com ativistas locais que a gente consegue fazer isso. Para quem não tiver internet, a gente está estudando como fazer para que a pessoa consiga responder o questionário e mandar para essa ONG, a ONG mandar para a gente, ou digitalizar e mandar. Tudo isso nós estamos pensando ainda como fazer, mas nós vamos fazer esse ano. E esse discurso vai mudar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente hoje, essa semana, nós batemos semana passada nós batemos 1.000 empresas parceiras. Hoje foram 1.033. Já entraram 33 em uma semana. Né? Eu, quando vou nas empresas, não adianta eu chegar na empresa e falar, olha, 90% estão na prostituição. A empresa fala, então o que você está fazendo? Vou contratar quem? Eu que tenho que chegar na empresa e dizer, eu tenho 24.000 pessoas extremamente com vontade de trabalhar, capacitadas, qualificadas, que querem trabalhar. Tente. Ah, mas as nossas vagas são muito técnicas. Tenta. Na IBM tem 7. Técnicas, trabalhando na IBM, 7 trans. Atento tem 1.000 trans. Tudo bem, é telemarketing. Ah, mas é telemarketing. Sim, mas tem 1.000. Né? Então, tem na Vivo, tem no Google, no Facebook. O Facebook não tem trans, mas é parceiro também, mas não contratou ninguém, porque eles não têm muito trabalho aqui no Brasil para contratação. Tem na Dalquímica, tem plano de carreira, acho que tem umas 4 ou 5. Tem na Dupont. Gente, entra no Transempregos e veja as nossas 1.000 empresas. E recentemente tem tido muita empresa de TI me procurando, startups e tal, precisando da área de TI. Hoje, vocês vão ver, vai aparecer no Transempregos aí, eu fechei hoje, vai ter um curso grátis para trans, um curso profissionalizante na área de TI, gratuito, no Brasil inteiro. Né? Vai ser lançado no Transemprego nos próximos dias, porque eu passei para a Maitê postar, porque ela que cuida do site, eu sei para ela postar hoje. Então, e nós temos outros cursos. Olha, abri uma vaga para MBA, para pós-graduação em administração. Nós postamos no começo do ano. Tinham 100 vagas grátis, 100. Vieram 1.000 currículos, 1.000 inscrições. Ela teve que ficar selecionando quem que ela punha para dentro ou não. Tem 100 trans fazendo MBA em São Paulo. Então, esse discurso vai mudar. Inevitavelmente, eu falei que ia assustar vocês, porque eu sei, eu escuto todos os dias o mesmo discurso, né? 90% está na prostituição, média de vida é 35 anos, isso são dados de 1980. Eu falei para Keila assim, Keila, esses dados são de 1980, na época da AIDS. Ninguém fez pesquisa depois disso. Era pesquisa feita para a AIDS durante a pandemia, no CRT em São Paulo, no HC, no Hospital das Clínicas, com população de extrema vulnerabilidade, que é quem ia lá. Então, esses dados não são confiáveis. Né? A gente precisa de dados, nós vamos ter real mesmo. Então, o que eu tinha para dizer sobre a minha história sobre Transempregos é isso. Eu sei que esse discurso, eu tenho falado, quando é militante política, eu falo, gente, nós vamos ter que construir um discurso novo, porque esse discurso não vai se sustentar mais. Qualquer pesquisa séria que tenha, as universidades, tem uma na Bahia fazendo, tem algumas universidades fazendo, e quanto mais fizerem, mais vai aparecer dados e informações diversas. Então, a gente precisa reconstruir,
e fico muito feliz de estar aqui com vocês, passando isso. Espero que Pernambuco tenha empresas inclusivas, que a gente possa também fazer esse trabalho. Transempregos é nacional, não cobra nada nem de quem é contratado e nem das empresas. A gente faz capacitação de RH, conscientização, eu tiro dúvidas jurídicas, tudo de graça. Tá? A gente faz o que precisar, estamos aí, quem quiser ajudar. Mas a gente quer fazer tudo, pode fazer também, não tem problema. No Transempregos tem uma cartilha explicando o que dizer para as empresas, tem uma cartilha gigante para as empresas, tem uma feita junto com o Fórum de Empresas LGBTIA, e tem para as pessoas trans também umas dicas de como se comportar, até o projeto Transformação, que nós criamos com financiamento do Google, o ano passado, para que pessoas trans, é gratuito também, tudo é gratuito, para pessoas trans, são 15 módulos de aula para pessoas trans saberem como se comportar, o que é uma empresa, como funciona, o que ela deve dizer numa entrevista, tem questões jurídicas, enfim, é um curso enorme, com certificado, inclusive, que está lá de graça também. E, então, assim, sigam Transempregos, me sigam, marciarocha.oficial no Instagram. Vamos construindo, vamos discutindo, construindo. Eu acho que essas discussões são fundamentais. As pessoas têm ficado assustadas com os nossos dados, Maitê, eu e Maitê, a gente olha uma para a outra e fala, o que eu vou fazer? É a realidade. E que bom que existem outras realidades, que existem outras opções, né? E, assim, só para encerrar mesmo, quando as pessoas falam, mas não é possível, porque tem tanta desigualdade, sim. A desigualdade existe para hétero branco também. Tá? Desigualdade, ela é social, é uma questão de estrutura social que a gente precisa mudar. Isso é outra coisa. Tem trans, assim como tem em todos os grupos, você vai ter em trans também. Existe desigualdade, né? Eu sei os privilégios que eu tive, não foram poucos. Achei para ser quem sou, falei isso lá atrás. Então, isso é uma questão social que precisa ser mexida, que precisa ser mudada para todos, inclusive para trans. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada pela oportunidade e vamos depois para um debate mais para frente. Vida longa ou três empregos, né, Márcia? Depois de uma fala dessa maravilhosa, eu, assim, entendo. A única coisa que eu tenho a dizer é que isso me deixa muito otimista, enfim, com o mundo. Eu lembro, a sua experiência me toca muito, né? Porque enfim, me assumi entre 2013 e 2014, né? Eu estudava psicologia na época, e eu tinha muito medo, enfim, de não conseguir arrumar um emprego, né? Eu fazia um estágio na escola, e aí fui desligada, porque disseram que tinha um palhaço lá, tem uma pessoa fantasiada, né? Então, assim, eram muitos percalços naquela época que eu percebo que vem avançando, e é graças a esses projetos como você, como a Maitê, né? Enfim, são pessoas incríveis, e eu só desejo gratidão a vocês, e vamos que vamos, né? Então, agora vamos ouvir Caroline, né? As experiências dela, o trabalho dela. Caroline, fica à vontade e pode aí abalar também. Depois a Márcia, não sei se eu dou conta, mas vamos tentar falar um pouquinho. Eu trouxe uma apresentação só para ficar um pouco mais ilustrado, algumas informações, se puder compartilhar, só para a gente ter uma melhor visualização também. Boa. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito honrada, feliz com o convite de Dandara, e conhecer Hélio também foi um prazer. Estar junto de Márcio, que tem toda essa trajetória, assim, é uma experiência fantástica para esse dia 29 de junho, logo depois da data do dia 28, ontem, que foi muito importante também. E para começar, né, eu queria me apresentar. Meu nome é Caroline, prefiro que me chamem de Carol. Eu sou psicóloga formada, estou fazendo pós-graduação em gestão de pessoas, então eu tenho muito essa ótica voltada para o RH, para o mercado de trabalho, para a empregabilidade. Isso me fez também alcançar caminhos dentro da casinha, que é a ONG que eu sou voluntária, como coordenadora de empregabilidade. Então, atualmente eu estou nessa frente, atuando diretamente com os nossos acolhidos. Se puder passar os 2 próximos slides. Isso. Mais um, por favor. A casinha ela já está com 4 anos, a gente completou agora no último domingo, dia 27.
A gente atua com uma população especificamente em vulnerabilidade social, carioca. A gente faz alguns atendimentos que são dentro do que engloba o estado do Rio de Janeiro em si. E a casinha, ela faz parte de uma rede de casas de acolhimento da Rebraca. Então, a gente tem uma conexão com todas as outras casas de acolhidas no nosso país. Caso chegue alguma pessoa para a casinha que seja de fora do Rio, a gente consegue direcionar, de certa forma também, a demanda daquela pessoa acolhida para que seja tratada dentro do seu estado. A gente acaba recebendo algumas informações de São Paulo, por exemplo, a gente consegue direcionar para a Casa 1, que é muito conhecida também, e foi, inclusive, inspiração para essa ideia da casinha. A casinha, ela foi criada em 2017 pela Natália Pazetti, que é minha amiga pessoal. Eu vi o surgimento desse projeto, exatamente porque o que deu esse start na ONG, no coletivo em si, foi um evento que a gente passou juntas de uma violência, que foi lesbofóbica. Eu sou uma mulher lésbica, periférica, nós estamos situadas basicamente na zona norte do Rio. Então, quando estávamos todas juntas reunidas, né, mais de 30 mulheres lésbicas e bissexuais, em um evento específico de um grupo que a gente fazia parte, a gente foi atacada por um homem que passava, né? Ele inicialmente tentou agarrar uma de nós, depois ele ficou irritado, estava super alterado, acabou agredindo uma de nossas amigas com um copo na cabeça e me deu um tapa. Então, aquele foi o start para a gente entender o nosso corpo político, a nossa existência ali naquele espaço, o quanto a gente estava totalmente vulnerável, só por ser quem a gente era, e tudo que se desencadeou depois disso, porque a gente foi para a delegacia, não conseguiu, enfim, registrar a nossa agressão como lesbofobia. O delegado basicamente fez a nossa amiga que teve o copo quebrado na cabeça registrar o depoimento com o agressor atrás dela. A gente foi para o corpo de delito também, foi uma outra série de violências. Ah, mas você nem está machucada. Não, mas eu quero que você me examine. Estou com o meu rosto vermelho, quente ainda, machucado, e vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer, que é registrar o crime que eu sofri. Então, assim, a gente tem um sério problema no nosso estado e no nosso país, que é realmente não catalogar esses dados, não registrar a violência que a gente está sofrendo com o título que deveria. Então, a gente acaba se perdendo muito nessas informações, a gente não sabe o quanto a gente é violentado, os dados que a gente consegue gerar são realmente de movimentos sociais e de ONGs, então a importância desse movimento que a gente faz, né, que é político, porque a nossa existência, ela é política também. E a casinha, ela tem atuado durante esse tempo com atendimento emergencial, pontual e contínuo. Durante a pandemia, a gente percebeu que uma nova frente estava se mostrando muito forte no nosso atendimento, que era de apoio à cesta básica, que era apoio à alimentação básica. Se você puder passar o próximo slide, por favor. Dentro da nossa área de empregabilidade, a gente tem atualmente um banco de talentos com 82 pessoas ao total, que a gente tem catalogado o currículo de cada uma dessas pessoas. 64 dessas pessoas são identidades femininas, 42 dessas identidades femininas são declaradas como pessoas não brancas, então a gente já tem uma fotografia também de raça e gênero aqui, 39 identidades transgêneres e 22 lésbicas. Isso dá para a gente entender também, né, de imaginar uma fotografia das pessoas que a gente está atendendo no nosso banco de currículo, do desemprego em si que a gente tem enfrentado. Nós temos uma amostra bem pequena, comparado, obviamente, a esse banco enorme que a Transemprego tem disponível, mas também é representativo para a gente mensurar de forma mais local, mais pontual, ainda mais para esse foco de pessoas em situação de vulnerabilidade, porque muitas dessas 82 pessoas, elas também utilizam outros serviços da casinha, que aí entra o serviço em assistência social, o serviço em assistência jurídica, saúde. A gente consegue, então, encaminhar algumas pessoas para uma rede de parceiros em saúde, aí entra o atendimento desde mental até físico propriamente, enfim, e outras frentes que a casinha também tem atuado nesse tempo. Pode passar, por favor. E como é que a gente consegue trabalhar essa empregabilidade?
Felizmente, a gente consegue fazer algumas parcerias e projetos que têm o foco de capacitação ou de formação. A gente pode citar o exemplo da Doritos, que a gente tem um curso de formação patrocinado pela Doritos, que vai abrir uma turma exclusiva para pessoas trans. Acredito que no próximo semestre, já, nos próximos meses. A gente teve uma parceria muito bacana também com a Transgarçone, que é um movimento da UFRJ, onde a gente conseguiu, inclusive, empregar, acho que 1 ou 2 pessoas depois desse projeto. A gente formou algumas pessoas trans nesse serviço de garçonete, né? E essas pessoas conseguiram atuar dentro desses espaços de alguns bares parceiros. Foi muito interessante na época também. A gente trabalha com a mentoria voltada para os acolhidos, e aí também é uma parceria de algumas empresas que oferecem dos seus funcionários esse tempo, né, de ser mentor de uma pessoa, enfim, de orientar a respeito de uma carreira, e as nossas vagas exclusivas, que aí está linkado diretamente com aquele banco de talentos que a gente mostrou anteriormente de 82 pessoas. A gente consegue receber uma determinada vaga que apareça através de uma parceria com uma empresa, um diálogo que a gente consiga evoluir e essa pessoa se sentir interessada em conhecer os nossos talentos e divulgar esses perfis de acordo com as vagas. Geralmente, muito em comum, aparece uma demanda também muito voltada para pessoas negras. Então, tem um viés também, além de gênero, de raça. Eles entram em contato, né, os parceiros, pedindo exclusivamente perfis LGBTQIA+, ou então pessoas negras. A gente consegue servir muito bem, até por conta dessa nossa fotografia anterior que foi passada. Pode avançar, por favor. E aí, um dado interessante também que apoia o que a Márcia falou anteriormente, no nosso banco de 82 pessoas, pelo menos 45 têm o ensino médio completo e tem o ensino superior em formação, né, em andamento, devido à pandemia, algumas pessoas com o curso trancado e outras com o curso superior completo. Então, a gente tem um alto grau de escolaridade também, que é expressivo, e isso precisa ser demonstrado, né? Nem toda pessoa trans, ela não concluiu o ensino fundamental, por exemplo. A gente tem alguns números expressivos de pessoas que precisam de capacitação, mas porque a situação de vulnerabilidade, ela realmente é extrema. São pessoas que utilizam de outros serviços da casinha também, como a assistência à cesta básica. Pode passar. Bom, um pouco sobre o mercado de trabalho, né, e o que a gente tem encontrado como limitadores dessa inclusão. Eu tenho contato diretamente com as pessoas do nosso banco de currículos, porque eu faço essa parte tanto da reformulação curricular, às vezes um contato para ver se a pessoa está interessada em determinada vaga que chegou através de uma parceria. A gente tem um super cuidado de tentar passar para aquele acolhido uma vaga onde o ambiente seja minimamente seguro. Não tem como a gente aceitar uma vaga qualquer, já encaminhar aquele currículo e a pessoa chegar lá e ser violentada de novo. Então, a gente tem esse cuidado redobrado de avisar, olha, a gente ainda não fez nenhum tipo de sensibilização com essa empresa, a gente não sabe o quão evoluído e maduro eles estão no tema de diversidade, mas eles se mostraram interessados em aceitar os currículos de pessoas trans, e se você desejar, a gente pode tocar com essa vaga, porque o seu perfil está aderente, enfim, a gente faz esse aviso prévio. Nem sempre a gente tem algum episódio ruim dessas experiências, mas eu tenho uma experiência que estava nesse grau de maturidade iniciante, tinha muita vontade, mas não tinha nada estruturado, e eu tive um feedback de uma acolhida de que ela não se sentiu segura a respeito do ambiente, ser seguro para ela, ser propício para aquela oportunidade. E aí a gente teve uma devolutiva, um feedback para a empresa, que a empresa, obviamente, não aceitou bem. Não aceitou o que uma mulher trans estava falando sobre não se sentir segura, não achar que eles estavam ali evoluídos para aceitá-la dentro daquele espaço. E aí a gente tem algumas coisas a considerar nessa experiência específica, que seria a questão também da passabilidade, ou o tipo de trans que é esperado pelas empresas. Que isso é muito frequente nos feedbacks, enfim, nos diálogos que essas pessoas trans
têm para a gente. Eles estão sempre esperando uma excepcionalidade. Eles estão esperando a pessoa trans que tem tudo de formação, tudo de capacitação, enfim, aquela pessoa perfeita. Uma pessoa que eles poderiam facilmente dizer, por exemplo, que não é uma pessoa trans, que nem parece. Mas isso é mais uma forma de transfobia, quando você nega aquela identidade. Então, a gente tem muita questão com fornecer uma parceria, um ambiente que seja seguro, para que elas possam realmente se desenvolver, seguir lá. A gente tem uma parceria com uma empresa em específica que a gente já conseguiu contratar, né, empregar 7 pessoas trans, 7. Então, tem 7 pessoas dentro de 6 ou 5 equipes diferentes dessa empresa. A gente fez uma live recentemente com eles, inclusive no Instagram da Casinha, falando sobre esse sucesso, esse caso de sucesso que a gente teve com eles, e que é importante que a empresa realmente dê o primeiro passo. Você não está maduro para falar, não está maduro para dialogar ainda sobre essa questão da diversidade, que você comece, que você dê o primeiro passo conversando com o seu líder, vendo quanto pode ser implantado isso dentro da sua empresa, e aí comece realmente a praticar, a colocar metas, a empregar pessoas diversas, e isso vai fluir de uma forma muito mais fácil. E foi como aconteceu nessa empresa em específico. A gente tem muita questão também com algumas vagas que já vêm com um descritivo limitante totalmente exclusivo. Quando a vaga está pedindo formação específica, tempo de experiência específico, é tudo assim, eu quero você pronto dentro desse molde aqui. A gente não vai conseguir encaixar 82 pessoas em situação de vulnerabilidade nessa formação que você está me pedindo. E o meu contato com essas empresas é realmente para expor essa realidade. Olha, eu tenho pessoas que têm essa experiência em atendimento que você deseja, mas eu não vou ter o grau de formação de superior completo, nem uma especialização em tal área, em tal sistema. A gente está falando de pessoas aqui que 40% não têm acesso à internet, sabe? O que você está pedindo realmente que a gente consiga atender nesse sentido? E é importante a gente ter essa clareza para a empresa também enxergar de uma outra forma o banco que a gente tem disponível. A gente tem, sim, pessoas que têm um alto grau, que têm acesso à internet uma banda larga, mas a gente tem também outros perfis que são um pouco mais vulneráveis. E isso precisa ser levado em conta também. Além da questão do território, que agora na pandemia não é tanta questão, mas antes era, de você já excluir determinadas pessoas pela localização. Não, essa pessoa não mora próximo ao centro do Rio de Janeiro, não vai ser considerada para o meu processo. Pode avançar, por favor. Aqui a gente já chega na parte da alimentação básica, né? A gente tem 70% do nosso público-alvo em situação de desemprego, e a gente, a partir da pandemia, a partir de 2020, iniciou esse processo de distribuição de cesta básica, que não era uma frente que a Casinha atuava, mas se tornou muito importante e necessário, porque foi um pedido dos próprios acolhidos. Olha, eu estou sem nenhum tipo de renda, estou passando dificuldade, a Casinha consegue ajudar? A gente teve que mover todos os nossos recursos para essa parte, e hoje está sendo a nossa frente mais importante. Tudo que a gente consegue construir ao longo do ano para chegar em junho, a gente ser chamado pelas empresas e conseguir algum retorno, a gente investe exatamente para continuar dando por mais um ano essas cestas básicas. E a gente hoje está com um desejo de aumentar pelo menos em 51% o valor da cesta básica que a gente está dando. O valor, ele é um valor em ticket, a gente não entrega mais fisicamente por conta de logística e nossos recursos próprios, então a gente dá um cartão para essa pessoa, para esse acolhido, e ele faz a compra do que ele quiser. Então, assim, se você quiser investir todo o seu dinheiro daquela alimentação em biscoito e refrigerante, você vai poder, porque a autonomia é um dos nossos princípios. Você precisa deixar a pessoa confortável para ela consumir o que ela desejar, porque nem sempre uma cesta básica com arroz, feijão, farinha, é o que aquela pessoa precisa, realmente, né? E a gente tem alguns números expressivos que possivelmente já estão desatualizados, porque a gente já teve novas rodadas de entrega, a gente já teve mais de 1.200 cestas básicas entregues durante a pandemia, a gente já atendeu mais de 900 pessoas em situação de vulnerabilidade, o GT de saúde já atendeu mais de 60 pessoas de forma continuada,
e a gente já criou uma rede de 90 profissionais parceiros de saúde. Para ser parceiro de saúde, a quem se interessar e tiver formação em psicologia, você pode se voluntariar como parceiro e vai atender essas pessoas realmente que estão no nosso banco de acolhidos, que são mais de 230 pessoas atualmente. O GT de saúde seria grupos de trabalho, né, como a gente chama as áreas. Então, o GT de saúde, ele cuida tanto da saúde mental como da saúde física. A gente tem alguns outros profissionais, como fisioterapeuta, dentista, médico, enfim. Todas essas especialidades que são parceiros da casinha. Pode passar, por favor? E aqui eu deixei alguns contatos, né? Eu acho que eu até fui rápida no meu tempo. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo, tem o meu LinkedIn também com o pessoal, o e-mail da empregabilidade em si, que a gente trata um pouco mais sobre a questão de parcerias, vagas, da gestão para conhecer diretamente a casinha. A gente está com um site novo, atualizado, que recebe também doações, e vocês podem conhecer um pouco mais da nossa história. A gente tem um Instagram, que ele é bem mais recheado em conteúdo, e a gente teve recentemente, no dia 27, que foi nosso aniversário, o nosso ritual de aniversário, que é a Batalha de Drags. E foi ótimo, gente. Todo mundo pelo Zoom, assistindo a batalha e se sentindo como se estivesse, não sei, em um ambiente possível, sem pandemia, comemorando esses 4 anos de vida da casinha. Enfim, isso é um pouquinho do que eu tenho para apresentar para vocês. A realidade, ela não é tão boa, assim, né, quando a gente mostra, assim, esses detalhes, mas a gente tem construído muitos caminhos possíveis e a gente quer continuar tendo mais 4, mais 8, mais 12 anos de vida aqui dentro do Rio de Janeiro e também está abraçado, né, nessa rede de outras casas de acolhimento. A casinha, na verdade, ela surgiu com o intuito de ser uma casa física local para acolher essas pessoas, né, de dar abrigo. Só que a gente nunca conseguiu ter essa sede física, por questões políticas também, de sempre ser barrado pela prefeitura de uma forma muito misteriosa, quando a gente anunciava que era uma casa de acolhimento LGBTQIA+, ou então para a pessoa do imóvel que descobria que era uma casa de acolhimento LGBTQIA+. Aí vocês tirem as conclusões de vocês. Mas sempre foi muito difícil construir esse espaço físico, e mesmo assim a gente está resistindo esse tempo todo, criando outras possibilidades de forma mais virtual. É isso. Carol, muito obrigada, viu? Fala muito importante, trabalho muito importante, e eu estava aqui só pensando, né? Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Eu sinto, né, e vejo, né, até pela fala de vocês, que a gente está mudando, né? Como a Márcia fala, vai mudar. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente está avançando, tem um movimento contra também, querendo que a gente volte, enfim, para a escuridão, enfim. E aí isso leva a gente a pensar que diversidade não é inclusão, né? Então, é o que Carol faz. Nem toda empresa está preparada, a cultura organizacional daquela organização, daquela empresa não está preparada para receber essa diversidade, né? E isso aumenta a rotatividade, né? Aquele corpo não consegue permanecer ali. Eu estava aqui lembrando, o meu marido, ele não é uma pessoa LGBT, né, mas ele trabalhou numa empresa que, enfim, pelas pessoas, enfim, descobrirem que ele é casado com uma mulher trans, ele não aguenta permanecer no lugar, porque todo dia ele escutava muita piadinha, sabe? Tipo, olha o loirão, olha o frangão, né? Eram piadas cotidianas que fez com que ele perdesse o rendimento dele no trabalho, né? Então, imagina as pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas trans, nessas organizações que não trabalha seus viés inconscientes, né? Então, eu queria perguntar, né, primeiramente para a Márcia, e gostaria também que Carol também respondesse, quais são os desafios que vocês encontram, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, que vocês encontram a tentar promover o debate de diversidade e inclusão no mercado de trabalho, nessas organizações, enfim. Olha, o problema é o mesmo sempre, preconceito, né? Vocês já falaram bastante disso, viéses conscientes, empresas são feitas por pessoas, né? E numa sociedade onde as pessoas têm preconceito, a empresa tem preconceito que é feito por essas pessoas. Agora, para dar uma dica para a Carolina,
nós não anunciamos nenhuma vaga de empresa que não esteja sensibilizada, capacitada e já preparada. Eu já recuso vaga toda semana. Ah, mas divulga. Não, eu não conheço vocês. Eu não vou jogar uma trans no meio dos leões. Então, a dica que eu dou para a Caroline é assim, não tente fazer o impossível, né? Se a empresa não estiver preparada, não faça. E nós, em todos esses anos, tivemos 2 problemas, que eu sei, pelo menos que eu fiquei sabendo. Tá? Um deles, eu preparei a empresa, coloquei a pessoa, ela foi discriminada, só que era uma amiga minha, me contou, né? Com 10 dias de trabalho, foi discriminada por uma recepcionista. Eu liguei para o presidente. Eu tinha conversado com ele. Ele que me convidou para fazer a conscientização da empresa. No dia seguinte, resolveu o problema. Entende? Ele chamou, imagina, o presidente chama a menina da recepção e fala, ó, é o seguinte, aqui não. Então, é essencial que exista essa conscientização, né? Então, e quando a gente faz isso bem feito, e a pessoa entra lá dentro e mostra competência, a gente está quebrando preconceito. Porque todas as pessoas que vão trabalhar com ela ali vão falar, nossa, que pessoa legal, puxa, que pessoa bacana, vai almoçar junto, sabe? Porque o nosso trabalho é para isso, para que haja inclusão verdadeira, né? Então, as pessoas estando conscientizadas, preparadas, elas vão tentar se aproximar. Geralmente, a gente pede para que exista grupo de diversidade, a gente pede para que alguém dentro da empresa, quando é menor, que alguém dentro da empresa fique responsável pelo acolhimento dessa pessoa. Então, essa pessoa vai trazer para perto, vai levar para café, vai levar para apresentar. Então, porque aí vai diminuindo o preconceito e ignorância, quando as pessoas têm contato com uma pessoa trans, e vê que ela ri, e vê que ela é feliz, que ela é alegre, que ela está feliz de estar trabalhando, que ela é esforçada, que ela é uma colega legal, quebra o preconceito e essas pessoas levam para fora, levam para suas famílias, para seus amigos. Então, isso vai mudando toda a cultura, toda a ideia da sociedade sobre pessoas trans. Então, esse é o principal problema, né, que a gente tem. E aí, só para, não é a pergunta, mas eu vou falar para a Caroline, procure Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, são conscientizados, tem várias pessoas trans trabalhando, e não exigem tanta qualificação. Né? No Carrefour tem arrumador de prateleira, tem gente na padaria, tem gente um monte de caixas trans. Então, são empresas que já são parceiras. E aí eu deixo como dica outras que também atento para telemarketing, né, é mais fácil, não tem que aparecer, né? Então acaba tendo uma facilidade. CIA, Ibis e Accor, Rede Accor de hotéis, eles contratam no Brasil inteiro também. Chili Beans. Então essas que tem em todo lugar. Essas empresas, Chili Beans tem vou para lugar longínquo, estou lá no aeroporto, vejo o quiosque da Chili Beans tem trans trabalhando, é impressionante. Então, são empresas, tem outros também. Você entrar no Transemprego, se você for olhando, você vê que empresas que tem, se tiver no Transemprego, está conscientizado, está capacitado. Entendeu? Ótimo, Márcia, muito obrigada pelas dicas. A gente realmente tenta minimamente ver, né, essas empresas que já estão com algum discurso mais maduro, para a gente avançar realmente nesse debate. E acredito que um ponto que a gente possa destacar assim, de dificuldade, Dandara, é realmente o contato com a liderança. Porque muitas dessas empresas que já estão tentando avançar um diálogo em diversidade ainda não tem uma aproximação, uma participação da liderança diretamente sobre o assunto. Então, você vê iniciativas muito boas que, às vezes, não vão para frente porque o próprio líder não está engajado, não está vendo propósito, tá, mas o que isso está favorecendo a minha empresa? Quero saber o que isso dá de volta para mim em valor, sabe? Então, é um ponto importante também da gente se pensar, de ter representatividade de lideranças que sejam diversas, principalmente, e que estejam abertas a essa diversidade no geral dentro das suas organizações. Deixa eu complementar, então, uma coisa aqui, então, mais uma, né, que eu acho legal, que vão surgindo, né, eu vou vendo as dúvidas das pessoas. Ô, Márcio, só um minutinho, bem rapidinho, que falta 30 minutinhos para o nosso evento chegar ao final, e aí eu queria aproveitar o momento para informar que as pessoas podem mandar perguntas, podem fazer perguntas, porque o debate está aberto, né? Então, pode continuar. Então, a questão de CEO, isso a gente passa por isso também. Né? Às vezes o RH está super afim, mas eu falo, opa, no mínimo eu quero gerente junto.
né? Porque senão não sobe, né? E o discurso, aí veja, por que o Transempregos deu tão certo? Principalmente porque eu sou empresário. Então, eu sei o que dizer para eles, né? O que importa ali para eles. Então, tem algumas questões que são legais de você colocar quando você vai falar com o pessoal de RH ou mesmo dono de empresa, gerência e tal, diretoria, que é o seguinte, a McKinsey, uma consultoria americana, fez uma pesquisa, já está no 4º ano. Eu fui no primeiro lançamento da pesquisa, eu estava lá. Está no 4º, 5º ano já. Mostra que quanto mais diversa a empresa, mais ela é rentável, mais ela é lucrativa. Porque tem visões diferentes para os problemas, ideias diferentes para solucionar os problemas, tem mais criatividade, porque aí é trabalho acadêmico meu. Por que você, um Brasil que tem 56% de negros, 52% de mulheres, mais LGBT, mais pobres, quem não é minoria? Isso eu falo para CEO, eu falo, quem não é minoria? É o homem branco, cis, hétero, bem-sucedido, que estudou nas melhores escolas, de classe média, média alta, que estudou nas melhores escolas, que fala inglês desde pequeno, que estuda inglês, que estudou nas melhores universidades, esse 10% da população. 10% da população. E as empresas escolhem seus executivos em 10% da população. Quem é que garante que os melhores estão ali? Tem 90% da população excluída. Sem oportunidade. Você pega uma pessoa dessa e dá oportunidade, dá cursos, a pessoa bomba. As cotas das universidades provaram isso, né, com questão de negros, né? Então, isso é um discurso muito bom para o empresário, porque ele fala, puxa, é mesmo, eu posso ter gente muito mais fácil de achar, em vez de um ficar roubando do outro, eu posso achar pessoas extremamente qualificadas, extremamente com muita vontade de aprender, um pouquinho de oportunidade, ele vai agarrar e vai crescer. Vai ser melhor até do que aquele branco cis hétero que eu tenho procurado tanto. Entende? Então, tem alguns argumentos que colam. E eu falo, se não quiser acreditar em mim, tenta contratar e ver o que acontece. Entende? Eles tentam e dá certo. Então, e aí espalham para os outros, né? Outro truquezinho que aconteceu em 2016 é que as multinacionais começaram a exigir dos fornecedores também diversidade, né? Então, aí, empresa de segurança, de limpeza, de fornecedor de comida, etc., começaram a nos procurar, se preocupando também com isso. Isso é outra coisa que ajuda muito também, infelizmente, é mais em São Paulo mesmo, né? Mas a gente ainda vai conseguir levar isso para o Brasil inteiro. Calma, vamos com calma. Meninas, temos algumas perguntas aqui no chat, começando com Hélio, AGU. Ele pergunta o seguinte: eu queria saber sobre os salários. A gente sabe que em vários lugares as mulheres ganham menos do que os homens, o que é horrível. Tem essa discriminação com a população trans, sobretudo com as mulheres trans? Olha, quando a gente fala de essa divergência de salário, que acontece no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, isso não é tupiniquim, isso é geral, a questão do machismo institucionalizado, não é, às vezes acontece, eu já conheci no Japão, pessoas com a mesma função na mesma empresa, um sentado do lado do outro, a mulher ganhando menos que o marido. Isso no Japão acontece. Aqui é muito mais difícil. Isso pode existir? É na média. Quando você faz a média, é que as mulheres na mesma categoria de profissão ganham menos, né? Que é um absurdo, né? Mas eu não tenho dados para falar de pessoas trans, a gente não tem essa informação, a gente não sabe o que acontece, né? A gente sabe, é tudo muito recente, a gente sabe que tem trans subindo, que tem trans sendo promovida, que tem trans crescendo em algumas empresas, mas a gente sabe, sim, por exemplo, que mulheres e trans em geral, e LGBT em geral, têm mais dificuldade em subir, em geral, né? Então, acabam privilegiando o homem branco cis hétero na hora de dar uma promoção. Mas depende da empresa, depende muito da empresa. Tem empresa hoje, putz, a IBM, gente, eu amo a IBM. A IBM, além de ter, tudo bem, são poucas, são 7, mas puxa vida, né? Para trabalhar na IBM é qualquer um. E a IBM pagou cirurgia para trans, né? Pagou cirurgia para trans.
A IBM tá dando férias, licença maternidade igual a paternidade, igual a de maternidade. Isso é revolucionário, isso é muita isonomia, muita igualdade. Né? Então, depende da empresa, né? Não dá para a gente generalizar. Então, é isso, com relação ao salário, a gente não tem informação, né? Tem um dado interessante, Márcia, que o Instituto Ethos apontou que 51% das pessoas LGBTs, elas entram em cargos de entrada, na lista, estagiário, assistente. Então, a gente tem um grande fluxo de entrada, mas são para esses cargos iniciais, onde a remuneração nem sempre é tão alta. E a gente pode considerar também que, por consequência, os cargos de liderança não são ocupados, né, de coordenação, por pessoas diversas. Então, a gente consegue, inserir, mas qual é a vaga? Qual é, o salário, a remuneração? Como é que a gente está empregando, capacitando e desenvolvendo aquele profissional para que ele consiga a ascensão daqui a um tempo? Isso também precisa ser considerado. E eu acredito que a gente possa pontuar também que existem algumas empresas que estão fazendo um trabalho de recuperar alguns talentos diversos, implantar dentro da sua empresa, pagando, às vezes, até o dobro do que era recebido anteriormente para essa pessoa. Tem um caso desse na empresa que eu estou atualmente, onde uma menina trans ela foi retirada de uma empresa que ela estava, sendo super desvalorizada, remunerada, e hoje ela está recebendo o dobro do que ela recebia antes, e super contente, contando o caso dela para as outras empresas também, como realmente um case de sucesso. Porque quando você vê aquele potencial, aquele profissional potencial, e você valoriza, assim, a chance dele crescer exponencialmente é fabulosa, é muito boa. Adriana, eu gostaria de saber se a empresa necessita fazer algum tipo de adaptação física para aceitar o profissional trans, como banheiro, vestiários, etc. Não, banheiro. Tem empresa, né? Tem algumas empresas que fizeram banheiro misto, que fizeram banheiro unissex e tal. Eu acho legal, eu acho apoio. A PUC, em São Paulo, tem banheiro misto, né? Tem o feminino, o masculino, tem o misto. Vai quem quer. E tem algumas empresas que eu conheço, né? A própria Cacau Show tem banheiro. Eu fiz um programa, né? Lá, de show lá, não sei se vocês viram. E tinha banheiro misto, né? Tem banheiro unissex. Mas esse negócio de banheiro, o homem usa banheiro masculino e a mulher usa banheiro feminino. Ponto. Isso aí. Aí quando a pessoa entra na empresa, menino, e faz a transição lá dentro, ela vai usar o banheiro masculino até onde achar que é a hora, e a hora que ela resolver botar o salto alto e sair, ela usa o banheiro feminino. Ponto. Né? Então, não tem, é difícil? É complicado? Tem problemas em algumas empresas? Tem outras, putz, tem maior apoio. Eu acho lindo ver algumas empresas, com IBM aconteceu isso. Então, eu acho lindo quando eu vejo empresas apoiando e levando isso para os fornecedores, e levando essas informações para outras empresas, porque eles fazem isso no fórum, né? Então, hoje tem mais de 100 multinacionais nesse fórum, e entrem lá e vejam as empresas, são lindas. Se tiver no Rio, pode empresas do fórum, todas assinam 10 compromissos, assinado por CEO, é obrigado a ser CEO, não pode ser outro nível abaixo. Todas as empresas do fórum LGBT, Fórum de Empresas e Direitos LGBTIA+. Você pode olhar, procurar no Google, vocês vão ver. Todas as empresas que fazem parte assinam os 10 compromissos. Um deles é não discriminar pessoas trans, ou fazer ações afirmativas para a contratação de pessoas trans. Então, são todas extremamente conscientizadas, com compromisso assinado por CEO. Então, ali, você pode ficar tranquilo. Carrefour está lá, a GPA está lá. Então, é coisa de banheiro, gente. Eu falo isso quando me perguntam isso em empresas novas que estão vindo. Mas como é que faz banheiro? Onde é que é o banheiro feminino e masculino na tua casa? Preocupação mais besta. Né? Não tem. Tanto faz. Bobagem, está na fazer xixi. Que diferença faz? Né? Eu acho muita... meu Deus, banheiro. Né? Como se fosse... O problema desse discurso, Márcio, na verdade, é que ele pode ser usado como uma desculpa, realmente. Não, a gente não tem estrutura. Como é que a gente colocar uma pessoa trans aqui? A gente só tem banheiro feminino e masculino.
Exatamente, foi essa a minha questão, porque às vezes a empresa chega e fala assim, mas eu não tenho como fazer a contratação, porque infelizmente nós não temos a estrutura adequada para aceitar. Aí vem com um discurso bonito, né, dizendo que, infelizmente a gente é coitadinho, não pode aceitar por causa disso, quando na verdade não precisa, né? E eu achei importante registrar aqui a Não, é conversa. importante sim, acontece. Já aconteceu comigo também, inclusive eu estava num evento na Atento, e uma diretora de uma empresa falou, uma empresa de alimentos, e as pessoas têm que tomar banho antes de trabalhar, então não é só fazer xixi, precisa ter vestiário, precisa tomar banho. Aí eu falei, se a pessoa tiver uma cicatriz da fora a fora, ou uma obesidade mórbida, ou qualquer coisa que ela não queira expor, ela é obrigada a expor, vocês vão ser processados. Ou alguma deficiência, né? A pessoa não tem uma perna, deficiência, ou não tem um pênis, ou qualquer coisa, né? A pessoa é obrigada a expor, vocês vão ser processados. Eu falei para ela, tá na hora de se pôr uma cortininha, custa R$30. Ai, que maravilha, que resposta perfeita. Adorei. Né? Entendeu? Porque as soluções são fáceis, não é uma coisa. As pessoas criam, como você falou, criam desculpas, né, Carmen? Criam desculpas para não contratar, para não querer, né? Mas desculpa, a gente errou, desculpa, a gente destrói assim, né? Você não está com vontade, filho, essa é outra história. Você não quer, não quer. Fala que não quer. Deixa quieto. Não faz de coitadinho. Inventa besteira. Inventa desculpa. Obrigada, Márcia. E aí agora a gente tem a pergunta de Luan, que é tanto para a Márcia. Oi. Só um instante. Para informar os 15 minutos e fazer um pedido que FAI, o outro monitor, informou que algumas pessoas não estão inscritas formalmente. Aí é para colocar no chat o nome, o e-mail e o CPF, para a gente poder preencher e mandar os certificados depois, para quem não estiver inscrito. Claro. Obrigado. Nada. A gente tem a pergunta de Luan, né, para as duas, né? Luan quer saber se vocês, como sudestinas, observam alguma diferença entre a maneira como as empresas do Sul e do Sudeste agem com relação à empregabilidade de pessoas trans com relação às empresas do Nordeste. Tem diferença, assim, na forma de tratar as pessoas trans. Eu aproveito também, né, para convidá-las, após a resposta dessa pergunta, a fazerem suas falas finais, suas considerações finais também do evento. Olha, para falar a verdade, eu não conheço muita empresa no Nordeste, né? Eu não conheço muita empresa fora de São Paulo, né? Algumas do interior de São Paulo, mas assim, tem empresas que a matriz está em São Paulo e tem filiais em outros lugares. Aí a gente sabe qual é a política. Agora, eu acredito que existe diferença, porque existe diferença no tratamento. Eu viajo muito. Quando eu viajo pelo Brasil, pelo olhar das pessoas, eu já sei como é que é a cultura daquele local, né? Onde é pior, onde é melhor, né? Minas Gerais é horrível, por incrível que pareça, é Sudeste, né? Pernambuco eu não achei tão ruim, de verdade. Pernambuco eu achei legal, eu tive em Recife algumas vezes, né? E não é um lugar assim onde eu senti uma agressividade das pessoas no olhar para você, até da polícia, né? Tem lugar que a gente anda na Europa. Eu tive esses lugares em tudo. Bom, hoje vocês vejam a Hungria e a Polônia como estão, né? Criando leis para não poder existir LGBT, né? Então, assim, eu tive no México, eu sofri violência. Então, tem lugares muito ruins por aí. Mas no Brasil, falando de Brasil, Espírito Santo também não é dos mais legais, Minas Gerais não é dos mais legais, o Norte é muito ruim, né? Porque, enfim, é preconceito, né? Bahia não é ruim, Bahia é bem tranquilo, assim. Eu fui várias vezes para Bahia, não tive problema, pelo contrário, sou muito bem recebida, assim. Então, acho que eu acho que as empresas refletem um pouco a cultura do local, porque, como eu disse, são feitas por pessoas, na verdade, né? Mas eu não tive contato diretamente com empresas do Nordeste, assim, com o CEO, com uma empresa que seja do Nordeste, que eu possa ter esse contato para poder te falar, né? Mas eu acredito que seja um pouco diferente, sim. São Paulo é São Paulo, né? Pensando um pouco nesse sentido, eu lembrei de um caso durante o curso de diversidade nas organizações, que inclusive a última aula foi ontem com a Maitê, perfeita, super agitada.
Durante esse curso, a gente recebeu, né, uma informação muito interessante de que havia uma empresa de águas, que eu não vou lembrar de onde é exatamente, que começou todo um programa dentro de uma cidade pequena de diversidade, e essa empresa é reconhecida por ser diversa, e ela acaba espalhando, né, essa cultura de diversidade para suas outras filiais, para sua matriz, enfim. Isso acaba sendo uma coisa em cadeia, que vai acoplando outros estados, outras cidades pequenas também, porque teve um CEO, um homem cis negro, lá dentro daquela empresa, que resolveu falar sobre diversidade e aplicar isso de uma forma, assim, perfeita. E essa empresa ela acaba sendo uma referência também dentro de um espaço, talvez conservador, de um interior de algum estado, mas que lá dentro, por conta dessa iniciativa, desse primeiro passo, houve essa mudança. E eu acho que a gente pode pensar e até desejar que para um futuro hajam mais primeiros passos, que essas pessoas estejam dentro desses espaços e possam espalhar, né, realmente essa diversidade para outros locais, outras empresas, sem inspiração, porque até pelo concorrente, você vê, aquela empresa tem um diferencial porque ela contrata pessoas diversas, ela é reconhecida por isso. O quanto eu estou ficando para trás se eu não estiver me atualizando realmente sobre esse assunto. E diversidade em 2021 virou um super tema. Né? Quem não está falando sobre diversidade está perdendo muito, está correndo lá atrás, vai ter que se recuperar daqui os próximos meses e anos, e às vezes construir uma coisa do nada, né? Sem ter nada prático assim, para realmente elaborar. Bom, fazer as considerações finais, como a Dandara pediu. Eu quero agradecer, quero parabenizar a Carolina pelo trabalho, porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso, né? Sou muito amiga do pessoal da Casa Florescida aqui em São Paulo, conheço o pessoal da Casa 1, da Casa Neon, a Neon Cunha é minha amiga, então eu sei o quanto é difícil bancar tudo isso também, se sustentar, e gastar do bolso para fazer muita coisa, né? Mas é muito amor, é muita vontade de fazer, então dou os parabéns para você. Agradecer aí o convite de vocês todos, da Andara aí pela intermediação aí tão bacana, e espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Se precisarem de mim, me sigam, me procurem, me mandem e-mail, vamos bater papo, vamos conversar, tá bom? Então é isso, obrigado, viu, gente? Boa noite. Bom, quero agradecer de novo o convite de Hélio, todo mundo da UFPE, Dandara também por ter feito esse contato diretamente pelo LinkedIn, né? A gente foi uma conexão muito feliz, que deu frutos. Acredito que a gente possa se fortalecer enquanto comunidade, conversando, construindo junto. Agradecer a presença da Márcia e todos vocês que ainda estão nos assistindo. Eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho mais da casinha. A casinha ela tem atravessado a minha vida desde 2017. Ela foi tema do meu TCC em psicologia, então eu estou muito por dentro e agora podendo realmente dedicar todo o meu tempo, todo o meu amor para fazer esse trabalho e poder ajudar outras pessoas. Então é isso. Muito obrigada. Meninas, o debate foi incrível com vocês, eu estou muito feliz, principalmente com a presença de Márcia, que é uma pessoa que eu estimo muito, é uma grande inspiração para mim e eu acho que para muitas pessoas trans. Foi sensacional o debate, eu acho que a gente não pode parar por aqui, a gente tem que continuar. E a gente se despede agora, né? Mas aproveitando para convidar a todos para assistirem a mesa de amanhã, que é a mesa redonda 3, sobre heteronormatividade e assimilações como um rastro das opressões, que vai acontecer às 14 horas. Então procurem, quem não se inscreveu ainda, procure o site da inscrição, está nas nossas páginas, da Proeste, do Núcleo LGBT também, e cheguem porque o evento está incrível, tem pessoas incríveis que estão construindo com a gente temas tão caros e importantes, principalmente para a nossa realidade aqui de Pernambuco, né? Para tudo que a gente vem sentindo, que vem acontecendo, que não são coisas... Não é só o último caso da Roberta, mas teve o da Caliane também, eu acredito que esse nome... Calindra. Calindra. Obrigada, Luan. Isso. Então, Nada, assim, eu fico muito feliz com o que a gente está construindo ao longo dessa semana e agradeço, desejo boa noite para todo mundo e até amanhã. Beijo. Tchau, 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 Márcia, tchau, Carol, muito obrigada. Beijo, obrigada, gente. Tchau.